Aqui damos início a mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Concelho de Guimarães. Esta semana com as opiniões de Torquato Ribeiro, Sérgio Salazar e Eduardo Fernandes, que nos próximos minutos vão olhar para a atualidade em Guimarães e vão, enfim, proporcionar-nos algumas pistas que permitam compreender melhor alguns dos acontecimentos que vão marcando a atualidade concelhia. Semanalmente, aqui estamos, a partir das 18 horas, nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães, à sexta-feira. Meus senhores, bem-vindos. Hoje o painel tem esta particularidade de, eu quase que me atreveria a dizer, que teremos aqui um debate com marcas de intergeracionalidade. Se é que esta expressão existe. Dois jovens intervenientes da política vimardense, o Sérgio Salazar e o Eduardo Fernandes, a que se junta, e vai-me permitir o meu caro Torquato Ribeiro, que utiliza esta expressão, um veterano da intervenção cívica e política em Guimarães. Bem-vindos. Meus senhores, estamos numa semana que, em termos de Guimarães, é marcada pelo início das festas nicolinas. Na madrugada de quarta para quinta-feira houve o Pinheiro, o São Pinheiro, que dá início a toda a atividade das nicolinas. Mas esta semana também, olhando para a vertente política, fica marcada por mais uma reunião semanal da Câmara Municipal de Guimarães. Uma longa agenda, 75 pontos, se não me engano, se não me falha a memória, uma longa agenda que vem um bocado em contraciclo às últimas reuniões em que a agenda era curta. Ora, o facto da agenda ter mais ou menos pontos não significa que o debate político possa ser mais ou menos interessante, mas de facto isso era algo que eu gostava desde já ouvi-los, assim muito rapidamente, justifica, não deveria haver uma outra gestão da agenda do Executivo, de maneira que não acontecesse termos, enfim, sessões tão preenchidas como foi esta última. Torquato, da sua longa experiência, inclusive como vereador, como é que olha para esta oscilação no número de temas que vão à agenda do Executivo Municipal? Olá, boa noite a todos. Cumprimento aqui os meus colegas de painel e o António Magalhães e a Elvira, que nos faz aqui a assistência técnica, e também cumprimentos para aqueles que nos estão a ouvir. A questão da agenda tem a ver com, digamos, com a agenda também política do próprio Executivo Municipal do Partido Socialista, porque tem a ver com as prioridades que vão colocando no centro de discussão e, naturalmente, que, dependendo das necessidades de discussão, a agenda será grande ou será pequena, ou será curta, ou, enfim, mais fácil ou menos fácil. Mas a oposição não pode fazer nada aí, não é? Era isso que eu queria dizer, portanto, porque a agenda tem o tamanho que, de facto, apenas o Executivo tem responsabilidade. Porque a agenda é discutida, e se for discutida, é numa discussão interna entre o próprio Executivo, e penso que até nem sempre essa discussão acontece, mas, digamos, cada um dos elementos que tem responsabilidades no Executivo Municipal vai colocando na agenda os pontos que interessa que sejam dentro até de parâmetros legais, não é? Porque, acima de tudo, a agenda é um pouco isso, é o cumprimento legal de decisões que têm que ser tomadas. Muitas delas até estão já tomadas e são apenas ratificações, e na maior parte dos casos as ratificações, de facto, são ratificações que não levantam quaisquer problemas, porque, infelizmente, a lei que obriga a determinar os temas obrigatórios para discussão desvaloriza aqueles que, no meu ponto de vista, devia valorizar, como é, por exemplo, os licenciamentos, as construções, etc., que não vão à reunião de Câmara. São atos meramente administrativos. São meramente administrativos e que são da responsabilidade de quem tem a delegação de competências nos vários ramos de competências da Câmara. E muitas das vezes vai a discussão, a entrega de uma bandeira, um autocarro, um empréstimo, enfim, coisas que até que só se perde tempo e só faz número, mas que de facto não tem qualquer tipo de discussão. E, portanto, é natural que, numa fase até de final de ano, e penso que terá a ver talvez com isso, para pôr um pouco a casa em dia em coisas que têm que ser aprovadas neste ano, a agenda possa ser mais comprida, mais alongada do que as outras, porque assim obriga. Muito bem. Eduardo Fernandes, nesta última reunião, o Eduardo esteve presente também como vereador.
Presumo que, e até pelas diferentes intervenções que foi fazendo ao longo da sessão, presumo que esta agenda lhe trouxe trabalho acrescido de preparação. Muito bem, obrigado António. Começar por cumprimentar aqui os meus colegas de painel, António, Elvira e todos aqueles que nos veem também a partir das plataformas do Jornal de Guimarães. É verdade, e se me permite derivar aqui um bocadinho, 75 pontos, várias entidades participadas pelo município, várias questões relacionadas com as freguesias, questões relacionadas com o parque escolar, questões relacionadas com os parques infantis, com os parques, com a delegação para a gestão dos espaços verdes, com os parques de lazer, enfim, toda uma panóplia de assuntos que nós temos que discutir com o máximo de rigor possível e que nem sempre é possível porque, como prevêem e como sabem, é muito difícil de preparar em detalhe, uma vez que estamos a falar de 48 freguesias, que muitas vezes com vários problemas e várias questões distintas também a serem votadas, que nós temos que conhecer, temos que ir ao terreno, temos que perceber tudo isto e não é fácil. Mas isto, fazer um paralelo com um assunto que já discutimos aqui no Guimarães em Debate, que é o apoio que a oposição tem na preparação às reuniões de Câmara. E o PS já falou disso, creio que a CDU, lá atrás, quando tinha vereador, também discutia este assunto, que é o facto do município proporcionar mais meios para que nós possamos ter a certeza daquilo que estamos a fazer. Porque eu não tenho problema em dizer que, como vereador, eu não tenho a certeza de todos os pontos que votei. Eu não acredito que na oposição toda a gente tenha a certeza 100% absoluta de tudo o que votou, porque, primeiro, os vereadores da oposição não têm tempo no sentido de não têm tempo, enfim, como tem o vereador com pelouros, não é de não ter tempo para ver tudo, mas não têm o tempo 100% dedicado a esta atividade, têm que complementar isto e, claro, que depois não conhecem com rigor todos os documentos, todas as situações, e isso muitas vezes pode nos colocar em situações muito distintas. Mas, aqui para dizer o que é. O PSD adotou uma estratégia distinta nesta reunião de Câmara relativamente às entidades participadas e pelo cariz. Eduardo Fernandes, já vamos aí, porque, entretanto, eu gostava de ouvir também o Sérgio Salazar sobre esta questão de agendas muito volumosas, de facto não dificultam também o debate, que é sempre necessário. Sim, em primeiro lugar também aproveitar para cumprimentar aqui os meus colegas de painel, cumprimentar também todas as pessoas que nos ouvem e cumprimentar aqui as pessoas no estúdio. Assim, a questão dos pontos, eu diria que não é necessariamente a questão de serem muitos pontos ou serem 75 pontos. Muitas vezes depende dos pontos. Evidente. A quantidade não significa que tenha de haver muito debate. Exatamente. Mas lembrar, por exemplo, desta havia a proposta de plano e orçamento. Sim, claro. Documento importantíssimo. Sim, é importantíssimo e merece toda a atenção e todo o debate democrático a que é devido. Agora, assim, obviamente que, dado a momentos de atualidade política, dado a momentos do ano, como lá está, sendo também fim do ano, como o Ricardo referiu, dado também alturas em que há coisas que legalmente têm que ser aprovadas em certos timings, é normal que, por vezes, as agendas se alonguem. Não, acredito que não seja o ideal, se nós pudéssemos obviamente repartir todos os pontos para que as agendas tivessem todas uma média mais aproximada de pontos ou de tempo, porque lá está, nem todos os pontos têm o mesmo tempo de discussão, para que pudesse ser mais mastigável, entre aspas, acho que seria o ideal. Mas dado a atualidade política às questões legais, isso infelizmente não é possível e obriga a que em certos casos nós tenhamos efetivamente este enxoval de pontos. Sérgio, mas eu não resisto a perguntar-lhe, não comunga da opinião do Trocato quando ele dizia que há uma gestão política da agenda por parte do poder? Não, obviamente não. Não é uma questão de gestão política no sentido ou seja, gestão política partidária. Quando refiro política é questão... ou seja, há coisas que têm os seus timings de aprovação e que têm os seus timings, projetos e etc., que têm que ir em certas alturas por questões legais. E não só. Agora, obviamente que não é uma questão de gestão política ou partidária, seria uma questão de gestão da agenda por uns timings executivos do município que devem ser assim feitos para o bem do município, até por questões também de obras que necessitam de
necessitam de ser programadas nesse sentido. Creio que está claro a sua opinião. O Eduardo Fernandes já estava há pouco a avançar para alguns dos pontos que quer eleger desta reunião do Executivo Municipal e, se não se importasse, então, vamos começar pelo Eduardo, precisamente. Então, o que é que elege como aspectos fundamentais desta última reunião? Esta reunião, para mim, confesso que será talvez, sem desprimor das outras, a mais importante de todos os anos políticos. Porque é aqui que se começa a traçar, ou que se consolida, a visão estratégica, a visão política, que o poder executivo, e neste caso o Partido Socialista, que tem maioria no órgão executivo do município, que é a Câmara Municipal, também na Assembleia, tem para Guimarães. Fazendo uma parte sobre aquilo que falei, a questão aqui que se prende é o facto de, primeiro, e para complementar aquilo que disse, esta reunião ter durado 4 horas, que é manifestamente exagerado, e depois às entidades participadas, porque aqui tem para mim, aqueles são os casos mais bicudos e que podem provocar mais entropias na análise que nós temos que fazer dos documentos, porque repara uma coisa, se nas entidades participadas nós já temos pareceres de sociedades de revisores oficiais de contas, já temos matéria legal, digamos assim, não é matéria judicial, é questões legais que nós também temos que validar, que nós também temos que analisar, que nós também temos que perceber o enquadramento. Fazê-lo para 10 entidades participadas, que são as empresas municipais, onde o município tem uma posição maioritária, é extremamente difícil. E a dizer, o PSD adotou uma estratégia diferente, que vai levar avante, porque, de facto, é preciso tempo. E mais do que aquilo que se está a votar com o contrato de programa, é o acompanhamento da execução do plano de atividades e deste mesmo contrato de programa. E, portanto, o PSD vai falar ao longo de 2024, como disse o vereador Ricardo Araújo, sobre as entidades participadas. Falámos de 3 entidades em específico, pela urgência que tem e por virmos a adensar o debate sobre a estratégia do município, que é o acionista maioritário, para a cooperativa Taipas Turitermas e para a Vitros principalmente. Eu, como vereador, abordei também o Centro de Ciência Viva, porque houve uma duplicação de verba de 2023 para 2024 no contrato de programa, para tentarmos perceber o que é que está a acontecer com o Centro de Ciência Viva, no sentido de duplicar-se a verba, duplicar-se a despesa. É importante perceber que o contrato de programa às vezes não se diz isto, mas é um contrato de despesa do município com as entidades participadas. E é importante que nós consigamos perceber onde é que o município está a despender o seu dinheiro e se ele está ou não a ser bem despendido. E, portanto, também alargamos o debate aqui a estas 2 entidades, que é a Vitros e a Cooperativa Taipas Turitermas, por forma de vincarmos ainda mais e comprovarmos ainda mais e validarmos a posição que temos tido em relação às 2. Não sei se o António até aqui quer que eu entre na especificidade do Vou debate. querer, mas é daqui a um bocado, porque para já gostava de ouvir também a opinião dos restantes membros do painel relativamente a algum dos temas que, nesta última reunião do Executivo Municipal, que mereça uma atenção mais digamos, mais firme. Trocato Ribeiro, da extensa agenda, que é que o Trocato elegia como o mais relevante? Eu, da extensa agenda, eu podia eleger muita coisa e uma delas seria precisamente a questão da apresentação da proposta de plano e orçamento. Porque penso que só isso, por si, quase que justificava uma só reunião de Câmara. Porque o que está ali plasmado na proposta do Executivo é aquilo que nós vamos ter nos próximos anos, tirando a parte das repetições que têm vindo ao longo dos anos a fazer parte do mesmo plano, mas que se verifica, até pela sua inclusão e permanência atual, que de facto há obras que demoram muito tempo a ser concretizadas e são apenas promessas que se vão fazendo ao longo dos tempos, mas que de facto, quanto à concretização, pouco se tem visto. Pouco se tem visto em algumas delas. Sobre a questão das entidades participadas, foi há pouco tempo votado em Assembleia Municipal também a questão da Vitros e a Vitros, o serviço, digamos, a pedido de transportes. Nós, enquanto CDU, tivemos a oportunidade de também fazer contactos com a atual empresa que tem a responsabilidade dos transportes públicos em Guimarães, que é a Guimabose, e ficamos a perceber
dessa conversa, para além de outras, que independente, nós até fomos relativamente favoráveis ao propósito da Câmara de tentar arranjar uma proposta que complementasse as falhas que foram cometidas, ou que se foram, pelo menos depois, sentidas ao longo destes 2 anos de concessão, para complementar os transportes. E veio esta proposta de transporte coletivo a pedido, que ficará na responsabilidade da Vitros. A nós não nos incomoda que seja uma empresa municipal a tratar desta questão, porque entendemos digamos que há a maior capacidade de responder às necessidades das pessoas. O que nos incomoda aqui... E aquela empresa em particular não tem qualquer objeção? Podia ser aquela ou qualquer outra. Quanto à empresa em particular, eu já tive a oportunidade de dizer que foi uma empresa que teve uma oportunidade enorme até de apresentar para Guimarães uma frota que é em excelentes condições e, portanto, fez um investimento que valoriza até o próprio Conselho por ser servido, digamos, com uma frota daquela categoria, e penso que até não temos nada a opor em relação a isso, sabendo que, de facto, da nossa parte, seria mais importante que fosse, como, aliás, é exemplo de Braga, que a Câmara de Guimarães assumisse os transportes públicos. Mas pronto, não foi essa a Câmara, Municipal de Guimarães, é só uma entidade dos transportes, mas o que eu queria dizer é o seguinte... Peço desculpa, Turcato, eu acho que não fui claro, eu referia-me à Vitros, o facto de ser a empresa municipal Vitros a assumir esta responsabilidade, se isso não lhe oferece nenhum comentário, poderia ser a Vitros, como poderia ser outra qualquer. Poderia ser outra qualquer, que poderia ser criada só para os transportes, portanto, quer dizer, o tempo é que dirá, mas penso que há condições, ou terão que ser criadas condições, a partir do momento que isto é anunciado, para que, de facto, a empresa funcione. A Vitros tem dado provas de eficiência nas áreas que tem feito e que tem contribuído para o Conselho. Portanto, vamos tentar, embora não seja esta uma das competências que até aqui tinha, vai passar a ter, e esperemos que mantenha, digamos, a mesma qualidade da aceitação de um determinado serviço, que até aqui não era exemplo. Mas o que eu queria colocar em relação a esta matéria era o seguinte: o que me preocupa é a não ligação entre as várias empresas de transportes, e nós vamos passar a ter 3. Temos aquela que, digamos, faz a ligação entre a CIM do AVE, que é a AVE Mobilidade. Temos a Guimabus, que faz o Conselho, e não todo, pelos vistos. E temos a Vitros. Mas, pelo que me apercebo, não há ligação entre estas empresas. Não há ligação para otimizar os percursos, para otimizar, digamos, a oferta às pessoas no transporte público. E isto, para mim, deixa-me bastante preocupado, porque, de facto, não é possível haver uma mobilidade eficaz se não houver um entendimento entre os vários agentes que intervêm nesta área. Muito bem. E, portanto, isso neste momento não existe. Já voltaremos aí, Turcato Ribeiro, por agora importava também ouvir a opinião do Sérgio Salazar. É evidente que Sérgio faz o mesmo desafio que fez aos seus colegas, no sentido de eleger algum tema da última reunião da Câmara que mereça uma atenção especial, mas poderá, eventualmente, se o quiser, comentar, enfim, o que já foi dito até agora. Estamos no Guimarães em Debate, o espaço da verdade. Sim, vamos por partes. Primeiro vou focar aqui, se calhar não em 2, vou prometer ser rápido em cada um, dos temas do plano municipal. Começar com a ciência e conhecimento, que teve um foco muito grande neste plano e que efetivamente também decorre ou seja, projetos polianuais, porque também não nos podemos esquecer que lá está, isto sendo um plano municipal de um executivo que está a meio de mandato e que já vem de um trabalho de continuidade de 2 mandatos anteriores, há aqui muitas coisas que vêm de trás e muitos projetos polianuais que podem transitar ou mesmo ser concluídos com este plano. Mas focando na ciência e conhecimento, é muito importante o foco que foi dado na construção e na projeção de possível construção de infraestrutura neste sentido. Focar também que vamos ter aqui na cidade a futura sede da licenciatura em Engenharia Aeroespacial. Focar também a futura construção e sítio de construção da loja de cidadão, que também funcionará, e porque é que eu ponho isto em ciência e conhecimento, que também funcionará um bocadinho como uma loja de cidadão de ponto de alta tecnologia, e um bocadinho também como um projeto piloto aí,
para ajudar na otimização desse serviço público, e depois também no foco que existiu na economia, e na potenciação de novos negócios para a cidade. É uma questão que é muito querida neste plano municipal e que é absolutamente essencial para o crescimento e para o futuro da cidade. Focar também muito rápido a questão do contínuo baixa de taxação que este plano que também vimos neste plano, mais especificamente a questão de passagem de 0,35, se não me engano, para 0,31. 33 para 32. No IMI. Exatamente, sim. Esses dados estavam um bocadinho fuscos na minha cabeça a nível de detalhe. Em termos de comentários, queria pegar aqui um bocadinho na questão da mobilidade, que também era uma questão que eu queria focar. Obviamente que a situação da Víturos é uma solução sui generis, não é? É uma empresa que não tem propriamente isso como foco principal, mas acaba por ser uma solução dentro das condições que temos neste momento e obviamente que é suposto ser uma solução transitória e não uma solução que vai resolver isto para sempre. Obviamente que depois têm que ser criadas condições para uma questão final. Mas a questão que o Torquato Ribeiro levantava de uma eventual falta de coordenação entre os diferentes prestadores de serviços, era exatamente... Não é algo que o preocupa também? Sim, era exatamente aqui que eu queria chegar. Relativamente... Porque tem dois pontos. Ou pode ter uma resposta para acalmar o Torquato. Exatamente. As questões que o Torquato tem. Exatamente. Tem um acesso talvez privilegiado. Não diria. Relativamente ao calmante, porque há aqui duas vertentes, não é? Que é relativamente à Víturos e relativamente à Cimo do Ave. Relativamente à Víturos, dado que é uma solução transitória, com uma empresa que não tinha isso no seu foco principal e como é uma questão recente, eu acredito que haja também uma curva de aprendizagem, porque tem que se criar essa infraestrutura e essa conexão de raiz. Mas eu acredito que efetivamente isso irá acontecer e com o tempo essa comunicação será otimizada no sentido de alinhar as rotas e alinhar os serviços. Relativamente à Cimo do Ave, eu ia pôr aqui uma questão que é, eu concordo com uma coisa, que é, relativamente às CIMs nós temos um problema de organização até com a divisão intermunicipal. Eu concordo nessa questão porque, aliás, na minha mente, a questão de termos a CIM dividida, o quadrilátero dividido em duas CIMs, é uma questão que não beneficia nenhuma das quatro. E neste plano de atividades refere efetivamente o foco na ligação intermunicipal entre as quatro cidades, seja por metro ou seja por metro à superfície, ou seja, a melhor organização estrutural e institucional, especialmente com a Cimo do Ave e com a Ave Mobilidade, para resolver um bocadinho também essa entropia que pode existir relativamente às rotas mesmo dentro da cidade. Eu imagino que o Torquato Ribeiro, quando se começou a falar de mobilidade, estará disponível para dar algumas achegas, mas se não se importasse, Torquato, por agora, ouvíamos primeiro o Eduardo e depois então voltaremos aí. Eduardo, que comentários é que lhe surge? Eu não sei se tem algum comentário a fazer àquilo que nos foi aqui partilhado pelo Sérgio Salazar. Tenho, António, e ontem o vereador Bruno Fernandes, a propósito do Espaço Cidadão, o Sérgio trouxe cá esse assunto, ainda bem porque avivou-me aqui um bocadinho a memória, teve uma expressão engraçada e teve também algum trabalho de pesquisa. Não vai lembrar a história da telenovela. Que foi ver qual era a telenovela brasileira com mais episódios da história e quanto tempo é que ela tinha durado. E é Chiquitita. A telenovela brasileira com mais episódios durou 4 anos. 4 anos. A história do Espaço Cidadão de Guimarães dura 16. Veja bem, Torquato, o que se aprende numa reunião da Câmara. A história do Espaço de Cidadão de Guimarães dura 16. E a propósito daquilo que o Sérgio disse, também achei interessante, porque, tal como o plano e orçamento, que ainda lá não fui,
Nós todos estamos habituados a ver planos de orçamentos extensos, bem escritos, românticos, com uma visão fresca, viva de tudo e mais alguma coisa que nos rodeia, e este não é exceção e sem dúvida está muito bem escrito. O vereador Ricardo Araújo também frisou bem essa parte, está bem escrito, é espetacular de ler, poderia perfeitamente ser um livro premiado a nível do romanticismo que ali traz. Mas a bota não bate com a perdigota, não é? Aqui que entra o dito popular. Em relação ao espaço de cidadão, para vermos, ele já teve 4 localizações antes desta e vamos a ver se será nesta. E todos nós concordamos, lá atrás, na altura em que começou a ser discutida a possibilidade da Rua de Santo António, a Fábrica do Leite, etc. Todos nós concordamos que o espaço cidadão está num ponto central da cidade, seria útil para o comércio local, mas também para as pessoas que vêm à cidade com mais idade e com mais dificuldade, inclusive, de usar os serviços digitais, poderem aceder. Em paralelo com isto e a aposta na ciência e na tecnologia, a vereadora Vânia Dias da Silva, que às vezes parece que só fala de regulamentos e que não traz nada de interessante, um ponto interessante que é, enquanto que a taxa para o apoio digital nas plataformas, enfim, que eram geridas anteriormente pela Agência para a Modernização Administrativa, era cobrada e a verba era entregue à AMA, o município não teve interesse em ter um regulamento que permitisse, de alguma forma, regular ou cobrar esta taxa. Ou seja, o município abstinha-se de a cobrar para que ela fosse cobrada diretamente pela Agência para a Modernização Administrativa. Agora que a lei mudou e que há a possibilidade do município poder cobrar uma taxa de 6,40€ por um apoio digital, o município tem um regulamento para cobrar essa taxa. Isto diz muito. Mas, Eduardo, desculpa, e a explicação que o vereador Paulo Lopes Silva deu de que se tratava de estender a este aspecto específico outras taxas que já haviam da mesma natureza, não colhe? Não colhe, porque numa cidade, num concelho, num plano e orçamento que se diz da tecnologia, da educação, da inclusão, falou-se de empoderamento do cidadão, de capacitar o cidadão, nós não podemos estar a penalizar o cidadão que, mesmo não sendo expert, não dominando as ferramentas digitais, pede ajuda para resolver um problema por via digital. Ou seja, as taxas são todas diferentes. Se nós formos cegos ao ponto de as tomarmos todas por igual, elas perdem totalmente o seu propósito. Mas é aquilo em que o PSD acredita. E, portanto, muito bem aqui a vereadora Vânia Dias da Silva a chamar a atenção para isto. Uma taxa de 6,40€ por uma ajuda digital é algo que desincentiva o uso das plataformas digitais, não ajuda nada a uma cidade que se quer da ciência e da tecnologia e da inclusão e, portanto, muito bem. Estes serviços são caros, dizia o Presidente Domingos Bragança, na mesma reunião. Exatamente. Estes serviços são caros, como são, por exemplo, os serviços de termalismo, pelo que temos visto, porque mais 550 mil euros... São caros, eu não referia, digamos, à venda deles, era ao custo que eles têm para o município. Não subverta aquilo que eu estou a dizer, Eduardo. Não, nós percebemos, a justificação não cola, porque, de facto, há áreas onde o município deve intervir, onde deve aceitar a perda financeira, digamos assim, e a inclusão digital e o incentivo ao uso das plataformas digitais é uma delas. E aqui a piada foi precisamente para ir à nossa posição sobre a cooperativa Taipa Estor e Termas e o contrato de programa que, de ano após ano, aumenta para cobrir um déficit de exploração. E depois podemos discutir isso mais à frente. Ou seja, há áreas em que são fundamentais o município prestar esse serviço até com perda financeira. O que diz na economia é que, naquilo em que nós acreditamos, obviamente, o Estado, os municípios, as empresas municipais devem atuar numa área em que não há rentabilidade para um player do setor privado. Poderá ser o caso das águas, nem é assim transversalmente em Portugal, poderá ser o caso das águas, dos transportes e outros, e há outros tantos em que não seria. E, portanto, a questão digital é fundamental neste momento, depois de uma pandemia, capacitar os cidadãos de competências digitais e não os penalizar, acima de tudo, por não se deslocarem a um sítio e pedirem uma ajuda virtual. Muito bem. Vamos trocar o Ribeiro. Depois de muita coisa que aqui já se falou, não sei por onde é que vai pegar. Não, posso pegar novamente na mobilidade, porque é um tema que, de facto, está atual e parece-me que muitas das vezes o discurso municipal aponta
para uma boa mobilidade do ponto de vista ambiental, ou seja, levar as pessoas a utilizar o transporte público coletivo por forma a deixar os seus carros em casa, mas o que se verifica quando aprofundamos o conhecimento daquilo que são as necessidades das populações é exatamente uma medida que não vai nesse sentido. E vou explicar. Eu, por exemplo, moro em Creixemil e quero me deslocar por transporte coletivo, vamos imaginar, para Pavidem. Compro um passe e esse passe só vale para esse percurso, para Pavidem, daqui para Pavidem, de Pavidem para cá. Isto não faz sentido nenhum. Passe, na minha perspectiva, se de facto é retirar os carros da estrada, é que esse passe que eu adquiri por mês, pago por mês, esse passe sirva pelo menos para eu ter qualquer transporte que queira tomar de Creixemil ou para qualquer outro lado com a mesma quilometragem. Mas isso não é possível. Ou seja, eu só tenho um passe para ir de casa para o trabalho e de trabalho para casa. Mas eu tenho que lhe perguntar, então, como é que explica isso? Qual é a explicação que encontra para isso que parece tão óbvio, tão evidente? Então, não há explicação para isto, a não ser talvez aqui alguma cegueira, sei lá. Eu não consigo. Eu quando percebi isto, quem me disse isto também não percebe o porquê disto. Porque isto não faz sentido nenhum. Porquê é que eu não posso usar um passe para... Há passe de vários valores, não é? Depende da distância. Sim. Mas a partir do momento que eu tenho um passe de 7 km, por exemplo, porquê é que eu não posso andar 7 km para qualquer lado que queira andar? Não portanto, vai, isso não faz sentido. E, portanto, isso não existe. Até o Governo vai nesse sentido. Exatamente, até o Governo vai nesse sentido. Até o passe intermodal e por aí fora. E no Orçamento de Estado foi aprovada agora uma medida para exatamente, mas aqui em em Guimarães isso não existe. E depois, há outra questão que me parece importante. Foi feito um contrato de concessão com uma empresa que é a Guimarães, mas que essa empresa, por exemplo, não faz a ligação de Ronfe para Guimarães. A única ligação que faz é de crianças para a escola, para outra freguesia. E, portanto, por que razão é que a Ave Mobilidade, que é uma empresa intermunicipal, que faz parte da CIM, que é um contrato com a CIM do Ave, vem fazer esse serviço de Ronfe para Guimarães? E por que razão é que a empresa Ave Mobilidade faz a ligação das pessoas de Cerzedo, que é do Concelho de Guimarães, até para a sua Vieira, passando por Infantas e não permitindo à Guimarães fazer esse percurso? Portanto, há aqui questões que atrofiam uma mobilidade da própria empresa que tem a obrigação de fazer isto. E eu não estou aqui a defender a questão da empresa, porque a empresa para mim é secundária. O que importa aqui é defender, pelo menos, a agilidade, e que nós todos nos lembramos da grande dificuldade que foi, no início da entrada do contrato, a compatibilização do bilhete com o bilhete da AVE naquela zona. Portanto, isso é um absurdo. Portanto, isso, em relação à loja do cidadão, se me permite... Mas é por isso que o Trocato teme que agora a entrada de mais um operador, no caso concreto a Vitros, possa potenciar esses problemas aí. Não, eu só temo quando, em reunião da Assembleia Municipal, foi dito que o serviço vai ser entregue à Vitros, porque a Vitros é uma empresa municipal e, portanto, vai corresponder à proposta que a Câmara pretende, e que, se não fosse assim, a própria empresa concessionária atualmente do transporte é um valor muito elevado em relação àquilo que é proposto. Aquilo que eu tive conhecimento... É que não é verdade. Isso não foi proposto à empresa Guimarães. E, portanto, aqui há uma falha de comunicação. E quando eu digo que houve falha de comunicação, é exatamente também neste ponto. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem. Primeiro, vê-se que há uma grande vontade de fazer prevalecer um contrato com a Ave Mobilidade. Porque senão não se permitia que a Ave Mobilidade viesse canibalizar linhas que, à partida, seriam da Guimarães. Porque parece que o contrato é um bocado frágil e, portanto, há que compensar um pouco a Ave Mobilidade para que ela continue a fazer o serviço. Mas isto tem que ser esclarecido, devidamente esclarecido. E até do meu ponto de vista, se de facto houver necessidade de haver um reajuste orçamental, isso tem que se colocar, não é andarmos aqui com estas questões, porque depois são as pessoas que perdem essa mobilidade. Depois, a outra questão, se me permite,
A loja do cidadão. A loja do cidadão já foi falada várias vezes. E, aliás, foi falada tantas vezes que se acabou por colocar lojas do cidadão em várias freguesias do Conselho. O espaço cidadão, que tentava colmatar um pouco, digamos, essas necessidades. Essa necessidade. Onde é que, tendo a Câmara Municipal de Guimarães conhecimento do enfraquecimento do comércio local, a Câmara de Guimarães, com a loja do cidadão, tinha aqui uma loja âncora, tinha uma atividade âncora, para tentar levar as pessoas para a zona onde, de facto, as pessoas não vão. O que é que a Câmara faz? Vai levá-la para junto da feira semanal, para a beira do mercado, para a beira do hospital e, coisa fantástica, para a beira exatamente do espaço comercial que tem retirado clientes ao comércio tradicional. E que tudo isso é âncoras. E acho que é engraçado esta escolha deste sítio, deste local, não digo já para outra atividade que está prevista, da ciência e tecnologia, etc., mas não deixa de ser curioso que tudo vai desaguar para ali. Acho que isto é uma péssima escolha do município. O Presidente Domingos Bragança, em defesa dessa legalização, falava, por exemplo, que ela vai potenciar também o mercado municipal, no sentido que trará ali mais gente que pode utilizar o mercado municipal, e dava uma outra vantagem também, a existência de estacionamento em abundância, exceto à sexta-feira, dia de feira semanal. Sim, mas o que está aqui em causa quando se fala o comércio tradicional não é só o mercado municipal, como o mercado municipal ainda vai vencendo as dificuldades. E tem afluência, mais ou menos, pronto, mas tem. O que estamos a falar é do comércio do intramuros. E, portanto, esse comércio não vai ter não há lojas âncoras, é sempre muito difícil. E quando nós estamos a falar de uma proposta municipal para tendo uma oportunidade de ter uma loja âncora, para tentar minorar o afastamento das pessoas dessa área, que as pessoas se queixam, digamos, os comerciantes se queixam, não faz sentido trazer para o sítio também que foi a razão também de algum afastamento dos compradores de uma determinada área, trazer mais pessoas para essa área que de facto que provocou, porque pela proximidade com o centro da cidade também provocou esse afastamento. Portanto, não faz sentido nenhum. Mas houve empenho por parte da Câmara Municipal em tentar obter um negócio do centro comercial do Santo António. Ele é que não pôde ser realizado. E, portanto, o Presidente Domingos Bragança, mais uma vez, lembrava que fez tudo o que estava ao seu alcance para tentar esse negócio, só que não foi possível. Sim, o que o Dr. Domingos Bragança diz é que isso foi assim. E eu não sei se ele, de facto, fez tudo aquilo que devia ou podia fazer para ficar com o negócio. Mas isso, quer dizer, e não estou aqui a desconfiar de nada, estou a pôr em dúvidas, porque eu penso que a Câmara tem uma capacidade negocial que não pode ser, digamos, resumida a esse comentário que ele faz. Eu penso que se a Câmara estivesse devidamente interessada, aliás, parece-me até que o que estava previsto para lá, com o realizador Rodrigo Areias, que se vai manter. E, portanto, vai lá ver. Há aqui qualquer coisa que não funciona. Não está a funcionar. Tivemos a oportunidade dos Correios, do edifício dos Correios, que deixaram passar. E chegou a ser falado para isso. Terceiro. E, portanto, era uma boa localização. E, portanto, deixaram de fugir disso. Acho que se está a perder uma oportunidade que seria boa, pelo menos, seria um pequeno paliativo ali para poder movimentar ali aquela zona. E não, estamos a esvaziar. Nitidamente a esvaziar. Sérgio Salazar, que comentários é que tem ainda a fazer sobre a última reunião da Câmara ou sobre o que temos estado para aqui a falar? Na realidade, o que temos por aqui estado a falar é a última reunião da Câmara, não é? Pronto, eu vou pegar nos dois grandes temas que temos vindo a falar, um mais específico, que é a loja de cidadão, e o outro mais amplo, que é a mobilidade. Relativamente à loja de cidadão e ao espaço de Relação de Santo António. A realidade é que, sim, que diz o Presidente da Câmara, é que foram tomadas todas as diligências e foi feito tudo o que fosse possível para adquirir aquele espaço, à exceção de uma, que era a expropriação, mas acho que o Executivo decidiu não tomar essa nota e não tomar essas vias, e eu concordo com essa decisão, havendo, obviamente, espaços alternativos. Relativamente ao espaço alternativo e à escolha da localização e da zona da cidade, eu devo dizer que não concordo com a indignação, porque há que dar cidade à cidade, vamos.
vamos lá ver uma coisa. E Esse é um dois, slogan. Vamos dar expressão. à cidade aquilo que a cidade não é. É uma expressão vagamente utilizada pelo Partido Ou seja, Socialista. vagamente, não é? Venha lá outro argumento mais válido. Sim, era aí que eu queria chegar. Vamos sim. É aí que eu queria chegar, exatamente. É assim, é perto, efetivamente, Deixa-me só do um mercado. parênteses. Isto vem Sim, validar. é perto da central de caminhonagem. Sim. Isto vai como o validar a continente. teoria do Sr. Presidente da Junta de Creixomil de que, efetivamente, Creixomil já é uma junta de freguesia urbana e merece ser tratada como tal. Eu não vejo diferença, eu não vejo que deva haver diferença de tratamento entre juntas de freguesia urbanas e juntas de freguesia não urbanas. Mas há. São juntas de freguesia com cidadãos, devem ser tratadas da mesma maneira. Mas relativamente Mas voltando à loja de à cidadão, Maderola. à Maderola, exatamente. É efetivamente perto do mercado municipal e é perto de uma série de coisas, mas não vamos esquecer que também é perto de Toural. Cerca de, diria, 5 minutos a pé de Toural. Portanto, não acho que perca a centralidade e não acho que perca a capacidade de ajudar o comércio tradicional por estar naquela localização. Vê-se com uma construção do continente, de facto as pessoas passaram a ir várias vezes ao centro cultural. E também é importante referir a questão do espaço cidadão nas freguesias, que foi instaurada também um bocadinho como solução alternativa, mas que eu devo dizer que, em termos de descentralização pelas freguesias, é uma questão que eu acho que tem muitas valências e uma não exclui a outra. Esta questão dos pontos de cidadão não deve ser olhada simplesmente como, ok, agora vamos ter a loja de cidadão, seja onde ela for, em Couros, onde seja na cidade, e portanto os pontos de cidadão já deixam de obter a sua valência, já fizeram o seu trabalho. Não, é importante esta descentralização, ao mesmo tempo que temos essa centralidade na loja mãe, que, e volto a dizer, a meu ver, não perde a capacidade de ajudar o turismo. O turismo não, peço desculpa. O comércio tradicional. Seja e sobre a mobilidade. É que já estamos a ultrapassar o nosso tempo. É assim, seria um bocadinho estranho os turistas irem ao espaço. Não, mas tirar do centro da cidade ajuda mais o turismo do que o comércio local. Não acho que podemos entrar por aí, até porque também o turismo também ajuda o comércio. E sobre a mobilidade, Sérgio? Sobre a mobilidade. Também acho curioso esta questão da interligação de rotas entre a Guimabus e a Ave Mobilidade. É assim, há bocadinho dizíamos que não havia comunicação, havia muita entropia de comunicação entre as empresas que servem o Concelho de Guimarães, mas relativamente às duas que o servem há mais tempo, porque já lá está, esta questão da Vítrus é recente e é uma solução alternativa, parece que afinal até há alguma organização, alguma comunicação e distribuição de rotas, não é? Porque se a Ave Mobilidade serve estas rotas, é porque faz isto numa lógica de mobilidade municipal em que fazem parte tanto a Guimabus e a Ave Mobilidade e agora também a Vítrus. Portanto, parece-me que essa questão é por aí resolvida. E também focar em relação à mobilidade, mais uma vez, a questão, e agora se dava um saltinho também com isto ao ambiente. Mas é que tem que ser mesmo um saltinho. Um saltinho, eu prometo que é um saltinho. Ao ambiente com a quantidade de frota sustentável e esse foco que temos, e também só esse saltinho ao ambiente, reforçar o foco municipal enorme no ambiente, reforçar a candidatura que foi elaborada a Capital Verde, que nos pôs a competir com capitais europeias e que teve uma candidatura extremamente elogiada internacionalmente e que permitiu dar e potenciar a cidade nesse sentido e que até resulta agora na nova candidatura que esperemos que tenha sucesso, mas mesmo que não seja, acho que estas candidaturas servem sempre para dar um foco de sustentabilidade ao município e trazer essas novas políticas e novos apoios para trazer essa área a bom porto. Mas eu antes de ir ao Eduardo Fernandes para as considerações finais, eu reparei, enquanto que o Sérgio falava, o Trocato, algumas de vez em quando, mostrava assim uma espécie de não concordância com o que estava a ouvir. Não, é porque o Sérgio, de facto, coloca a questão desvalorizando o tema e, pronto, foge para a frente, tudo bem. É legítimo que o faça, mas não respondeu à questão. E, mais, não há diálogo. E segundo,
E falarmos de ambiente e falar da ave mobilidade não é falar de ambiente, porque a ave mobilidade tem uma frota antiquíssima e, portanto, se quem tem uma frota boa é... Quando me estava a falar do ambiente, estava-me a referir a Imabus, que é efetivamente a frota que é controlada pelo Mas a outra não é. Não é controlada, tem um contrato com o município. Sim, controlada dá esse contrato contrato. com o município, mas não é por vontade das duas, nem por diálogo das duas, entre as duas, que a frota, que há, digamos, estas linhas que eu falei de Ronf não há acordo nenhum entre as duas empresas. A empresa Guimabus que ganhou o concurso é que teve que se sujeitar a uma imposição da CIM, e nomeadamente da Câmara Municipal de Guimarães. Portanto, aqui não há acordo nenhum. Muito bem, voltaremos a esse assunto, provavelmente, se um dia se propiciar, porque agora eu ia pedir ao Eduardo Fernandes se num minuto conseguia condensar a sua intervenção final. Sim, claro que sim. Vou falar do que para nós do que não se falou. Neste orçamento, nem uma palavra para pequenos negócios, nem uma palavra para microempresas, nem uma palavra para pequenas empresas, nem uma palavra para os pequenos empresários e nem uma palavra de fiscalidade que seja séria na redução da carga fiscal sobre o indivíduo. Para além do IMI, que reduz de 0,33 para 0,32, o IRS tem a taxa mais elevada que podia ter. O IRS é aquele que é um imposto sobre o vencimento do indivíduo mensal. Uma retenção de 5% do município que ano após ano não tem nenhuma redução. E, portanto, deixar esta palavra final em relação ao orçamento, muito pouca ambição fiscal, muito pouca ambição económica, muito pouca visão estratégica e de desenvolvimento económico. Sérgio Salazar, pedir também o seu poder de concisão para num minuto. Num minuto, eu vou fazer algumas considerações gerais sobre o orçamento. Acho que há um foco... Mas não abre novas janelas de discussão. Não se preocupe. Gerais. O povo é sereno. O povo é sereno. Há um foco muito grande no investimento e na atração de novos negócios. Há um foco muito grande, como eu também disse já, na ciência e na tecnologia. Há fortes investimentos na reabilitação e construção de novas infraestruturas na educação, como é o caso de Santo Cato, como é o caso da Bação. E mais do que isso, há também um foco em procura de fundos europeus para tentar que esse seja mais uma muleta desse orçamento do que, por exemplo, a taxação ao município, que também, pegando aqui um bocadinho no que o Eduardo disse, há efetivamente essa redução fiscal. Obviamente que não é tão extensiva como o PSD tem clamado nos últimos tempos, mas eu também sou um bocadinho cético dessa clamação, até porque também, lá está, e eu prometo que é só um minuto. Há muito a tentação de... que não ia abrir novas janelas de discussão. Não é uma nova janela de discussão, é fiscalidade que já discutimos. Muito bem, vamos lá então. Na Assembleia Municipal há muito o hábito do PSD de ir buscar exemplos de outros municípios, e principalmente de outros municípios do distrito. Eu nem vou ao distrito, vou a outros municípios. Aqui passou de 0,33 para 0,32, a questão do IMI. Há municípios do PSD que cobram taxas extensivamente maiores a estas. E, portanto, também lá está. Sou um bocadinho cínico nessa questão da oposição de clamar por menos taxação. Há de voltar cá novamente, Sérgio Salazar, para falar isso nessa altura. Por agora, Trocato era o mesmo desafio também que deixei aos seus colegas de debate. Uma intervenção final o mais breve possível. Sim, em relação àquilo que está previsto, dizer mais uma vez que estão anunciadas no campo da habitação mais 100 e tal casas, e, portanto, dizer que se forem cumpridas, como foram cumpridas as promessas anteriores, nós não vamos ter casa nenhuma. Mas continuamos a ter 800 famílias a viver em condições indignas. Quando se prometem 172 casas num problema que parece que surge agora, até parece que vai ser criada uma comissão especial para a habitação e um conselho, não sei qualquer, para poder resolver o problema da habitação. Nesta proposta de orçamento, eu não sei o que é que a Câmara andou a fazer nestes últimos anos, sabendo que o problema da habitação já é um problema que vem de há muito tempo e que já devia ter sido resolvido, pelo menos parcialmente. E neste caso concreto, não tem sido resolvido rigorosamente nada nos últimos anos.
Ao trazer este último tema aqui ao debate, o Torquato veio de alguma forma lembrar-nos que haveria muito mais sobre o que falar, muitos mais assuntos que mereceriam o destaque que demos a outros, mas ficará para novas oportunidades. Por agora, ultrapassado que está o nosso tempo, mesmo assim ainda me atrevo a pedir aos membros do painel que tragam ainda alguma coisa que acham que deve ficar, um alerta, uma chamada de atenção, seja o que for. Eduardo Fernandes era capaz de desafiá-lo assim muito rapidamente. Muito rápido, não sobre Guimarães, não sobre Portugal, mas sobre a Europa e o mundo. A eleição de novos políticos da extrema-direita, principalmente nos Países Baixos e na Argentina, e o crescente fenómeno, o crescimento deste fenómeno a nível mundial, que vem um bocadinho pela frustração das comunidades nas políticas fracassadas que alguns partidos mais ou menos moderados não têm conseguido resolver, digamos assim. Portanto, muito importante nós termos atenção a isto, muito importante percebermos o caminho que estamos a fazer, também em Portugal, principalmente nas eleições que vamos ter em março e com a queda deste governo e a maneira como ela foi feita. Estamos muito atentos a isto, muito vigilantes e percebermos efetivamente o que é que queremos e aquilo que não queremos. Sérgio Salazar ainda quer destacar mais alguma coisa que mereça ser lembrado no final do programa? Sim. Numa nota até de concordância com o Eduardo, acho que nos deve inquietar a todos as novas eleições de líderes de extrema-direita um bocadinho pelo mundo fora. E o perigo que podemos ter de novos líderes que estão à frente das sondagens até dentro da Europa. O caso de França é extremamente notável. E o perigo que temos aqui em Portugal disso acontecer. E por isso é muito importante que haja uma barreira sanitária à extrema-direita, tanto em Portugal como noutros países, e que a direita moderada, democrática e até tradicional, no caso de Portugal, se foque também em não dar a mão e não dar a bebes a essa extrema-direita para conseguir chegar às cavalitas ao poder. Só numa nota mais lúdica, que não podia deixar de ser, até falámos disto antes do programa em jeito de conversa, dizer que ontem foi o início das festas do Pinheiro, uma coisa que é muito próxima ao meu coração, tendo estudado em Guimarães, e desejar umas excelentes Nicolinas a toda a gente e que decorram com as melhores felicidades. Torquato Ribeiro, finalmente, também, não duvido que era capaz de associar às considerações que seus colegas fizeram, mas traz um convite a isso, não me engano. É um convite integrado numa iniciativa que é o roteiro do livro Submisso. Vai realizar-se no próximo dia 6 de dezembro, pelas 18 horas, na Biblioteca Pública Raul Brandão. O lançamento do livro da editora Página a Página, Os Pescadores de Raul Brandão. Raul Brandão faz anos da sua morte no dia 5 de dezembro, que ele morreu em 5 de dezembro de 1930, e, portanto, nós trazemos aqui para debate na Biblioteca Pública, e fica aqui o convite para quem nos ouve, para que possa aparecer e discutir a obra deste grande escritor e que viveu muitos anos também em Guimarães e, portanto, e que mantém aqui ainda a sua família e os seus descendentes e, portanto, um homem ímpar do seu tempo. E com este convite para continuarmos a manter atual, enfim, o legado de Raul Brandão, como o Torquato acabava de dizer, um homem que viveu muitos anos em Guimarães, um escritor brilhante da língua portuguesa, chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate, a promessa de que voltaremos 2 a 8 dias com outros temas e outros protagonistas, porque por agora é mesmo o desejo de um fantástico fim de semana.